Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 10 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. Daniel chegando, Nicole, Bruna, Andressa, Franciele, Natália. Aí, Daniel já aparecendo aqui para não me deixar sozinho. Obrigado, Daniel. José Igor chegando, bom dia. Paulo chegando, bom dia, Paulo. Cleverson chegando, também bom dia, Cleverson. Andressa também, ó, o Cleverson aparecendo aí, beleza, Cleverson? Bom dia, tudo jóia? Bom dia, joia. Nayane também chegando, bom dia, Nayane. Leram o conteúdo da aula de hoje? Hoje sim. Beleza. Nicole falou sim, também Bruna, Nayane. Paulo também leu, beleza. É ótimo, quando a gente lê o conteúdo antes, por mais que não entenda 100%, mas já ajuda, né? Quando a gente estiver passando aqui durante a aula, se tiver alguma dúvida, fica mais fácil de identificar onde que é, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de mudanças de coordenadas em integração tripla. Na aula passada a gente falou, Brenda chegando aqui, bom dia, Brenda. A gente falou na aula passada sobre as cilíndricas, né? Que era quando a região de integração volume, né, parecia com um cilindro. Então hoje a gente vai pegar o caso onde a simetria é em relação a um ponto, né, e não em relação a um eixo, que é o caso do cilindro. Então, quando você tem uma simetria em relação ao ponto, a gente está falando de uma esfera, né? Ou seja, todos os pontos têm simetria em relação a. Os pontos da esfera não são simétricos, que a distância desse ponto até a esfera é igual, é o raio da esfera, né? Então, se a região tiver essa carinha, então a gente vai ver outra mudança de coordenada hoje que vai aplicar para vai se aplicar, né, para esse caso, que a gente vai chamar de coordenadas esféricas. Que é bem tranquilinha a aula de hoje também. Só usar a soma tripla de rima, né, como a gente tem feito, para poder dar significado e mudar de cartesiano para esférico, né? Ou seja, a gente vai mudar do mundo XYZ para um mundo onde a gente vai chamar de ρ, que é o raio da esfera, um θ, que vai ser o mesmo θ das coordenadas cilíndricas, e também de um determinado φ, que é um ângulo novo que vai aparecer aí, que vai fazer do polo norte ao polo sul da esfera, né? Então, a gente vai fazer o θ de 0 a 360 para fazer a base, como se fosse o Equador. Imagina a Terra, né? O globo terrestre. A gente sabe que ela não é perfeitamente esférica, né? Mas vamos imaginar que, olhando de longe, seja uma esfera. Então, o Equador seria a variação do θ, e imagine que se você for do polo norte ao polo sul da Terra, seria a variação do φ. Então, 180 graus. Ok? Então, vai ser bem tranquilinha essa Ariane chegando. Bom dia, Ariane. Essa interpretação para coordenadas esféricas. Sentir alguma dúvida ao ler o material? Ou foi tranquilo? Nicole falou que sim. A Ariane apareceu. Bom dia, Ariane, de novo. Tive dúvida, Nicole falando aqui. O que é diferente aqui em coordenadas esféricas? Talvez quando você vai pegar, por exemplo, a variação do x e do y, você vai ter que usar dois triângulos retângulos, ou seja, você vai ter que usar o raio do triângulo retângulo, a hipotenusa, na verdade, do triângulo retângulo da base no triângulo lá de cima, né? Ou seja, você vai ter que usar uma informação de um triângulo dentro do outro triângulo, né? Para calcular o ângulo, calcular o cosseno do ângulo, né? Então, o que é diferente em coordenadas esféricas é só isso, né? De novidade. E aí a gente vai ver que aquele termo que aparece lá no volume, seria o elemento de volume, que ele chama de cunha esférica, esse aí é um pouco diferente, porque antes a gente só aparecia o R, dr e dθ, né? Para
para poder calcular o volume, por exemplo, da cunha do cilindro, por exemplo. Agora vai aparecer um ρ ao quadrado vezes um seno de φ, né? Vai aparecer um termo a mais na história. Iago chegando. Bom dia, Iago. Bom, como já são 10h05, então podemos começar? A aula de hoje, aula 10 do dia 22. Então, a aula 10 do dia 22, mudanças de coordenadas esféricas. Iago aparecendo ali, bom dia, Iago. Então, o que a gente vai falar? Né? Na aula passada, a gente estava falando sobre coordenada cilíndrica, a gente já tinha feito uma introdução aqui para a Nicole também apareceu ali. Para quem estava já na aula, então a gente vai aprender o outro sistema de coordenada hoje, para mudanças de coordenada e integração tripla, que é o que a gente chama de coordenadas esféricas. Então a gente vai ver hoje as coordenadas esféricas. Então, o interessante disso aqui é que ele vai agir onde, né? Onde que ela ajuda? Ela simplifica o cálculo das integrações triplas, da integral tripla, né? Em regiões limitadas por esferas ou cone. Então, se tiver esfera ou cone, igual no exemplo, último não, na verdade, só tem um exemplo na aula de hoje, né? O exemplo que a gente vai fazer no final da aula, que é uma espécie de um sorvete, então, é como se fosse um pedaço de cone tampado por uma esfera. Então, sugere, né, essas duas coisas aqui, né, esfera ou cone. Então, a região de integração era isso, né? Então, sugere a gente utilizar coordenadas esféricas. Então, como é que ela funciona? A Nicole falou que foi ele mesmo que ela não entendeu. Beleza, a gente vai dar uma olhadinha dele mais de perto daqui a pouco, Nicole. Então, o que acontece? Eu vou pegar um ponto no espaço. Logicamente, esse ponto no espaço aqui ele também tem coordenada x, y, z. Depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer a transição desse ponto em coordenada esférica para coordenadas cartesianas. Agora a pergunta é, quais são os elementos que aparecem em coordenada esférica para esse ponto? E o que cada um significa? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é a distância desse ponto até a origem. Então, se você pega a distância desse ponto até a origem, esse vetor aqui, ó, ele está chamando de ρ, então o primeiro elemento que eu vou considerar é a distância desse ponto até a origem. O segundo elemento que ele está considerando aqui é o θ. O que o θ significa? O θ significa o ângulo, igual lá em coordenadas polares, cilíndricas, o ângulo que faz com o eixo positivo do x, ok? Sempre considera o ângulo que faz com o eixo positivo do x no sentido anti-horário. E agora a novidade aqui, igual eu tinha falado para vocês, é esse ângulo φ. Esse ângulo φ que aparece aqui na terceira coordenada, ele vai fazer o quê? Ele vai ser o responsável de pegar do eixo z positivo e levar até lá embaixo, ou seja, ele vai daqui até bater lá embaixo do eixo z negativo. Esse θ aqui, ele vai estar livre para poder fazer isso aqui, ó, rodar 360 graus, beleza? O θ vai estar livre para fazer isso. O φ, ele vai estar livre para sair do polo norte, chegar até o polo sul, ou seja, do z positivo até o z negativo. E esse ponto aqui, essa distância ρ aqui, ela vai estar fixa, dependendo do tamanho da esfera que você pega. Esse aí é exatamente o raio da esfera. Todos os pontos sobre a esfera vai ter a mesma distância até a origem, beleza? Por isso que eu falei para vocês a respeito da simetria da origem. Então, ficou tranquilo? Aqui embaixo está a explicação que eu tinha falado para vocês da variação, tá vendo? O θ é o raio, o φ é o raio. Igor César chegando. Bom dia, Igor César. O φ, ó, o ρ, desculpa, estou trocando as letras gregas aqui, tudo aqui. O ρ maior que zero é o raio da esfera. O φ, que é esse ângulo aqui, ó, ele vai de 0 a 180. E o θ, ele vai de 0 até 360. Ok? Então, se você tiver simetria em torno de um ponto, tá vendo? E se você colocar a origem nesse ponto, então, esse sistema aqui é ideal para você utilizar.
Qual que é a relação que existe, igual eu tinha comentado para vocês, das coordenadas cartesianas, né? Aqui tem um ponto que tem coordenada x, y e z, né? Qual que é a relação que tem? A relação é exatamente o que eu tinha colocado lá em cima, ou seja, qualquer ponto que você pega no espaço, logicamente ele vai ter coordenada x, y, z. Agora, como que você vai transformar essas coordenadas x, y, z nas coordenadas ρ, θ e φ? Então, quais são as equações, né? Quais são as equações que migra de um sistema de coordenada para outro? Então, para isso, eu vou considerar esses dois triângulos. Tá vendo que tem um triângulo aqui e tem um triângulo aqui. Opa, aqui. Não, é esse mesmo, né? Tá vendo? OPQ é esse triângulo aqui. E P'P' é a projeção desse ponto P aqui no chão, ó. P'. Tá vendo que só mudou a coordenada Z? O Z aqui era Z normal, nessa altura. Aí você pegou ele e jogou lá no zero, tá vendo? Então, você pegou esse ponto P, tá chamando de P' a projeção. Então, eu tenho esses dois triângulos, né? Esse triângulo aqui e esse aqui. Observe que esse ângulo aqui, ele é o mesmo ângulo aqui, tá vendo? É o mesmo ângulo. Por que é o mesmo ângulo? Teorema de Tales, né? Duas retas paralelas cortadas por transversais vai gerar o quê? Alternos internos aqui. Beleza? Ó, duas retas paralelas, essa, cortada por uma transversal. Beleza? Lembrou disso aí? Então, eu tenho alternos internos aqui. Então, esse ângulo φ aqui é o mesmo. Então, o que acontece? Deixa eu só dar uma despoluída aqui nessa figura. A gente vai ter que usar umas relações interessantes nesses triângulos aqui. Então, vamos lá. Vamos calcular cosseno de ângulos e seno de ângulo. Ok? Trigonometria. Vitor chegando. Bom dia, Vitor. Então, vamos usar a trigonometria nesses triângulos aí. Concorda que nesse triângulo aqui, ó, OPQ, se eu calcular o cosseno de φ, quem que é o cosseno desse ângulo aqui, ó? Concorda que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Então, cosseno de φ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, daqui eu já tiro a primeira relação das coordenadas esféricas. Dormiu direito, não, Ariane? Tá cedo ainda? Tempinho de chuva é bom para dormir até mais tarde, né? Pois é, queria estar dormindo, viu? Mas não tem Tá jeito, bom. né? Tem que... Beleza. Agora, vamos olhar esse triângulo aqui de baixo, ó. Esse triângulo aqui, ó. Se eu calcular o seno, esse triângulo aqui, ó, ele não tá no... Fala? Na análise, esse triângulo aqui no chão, ó. Mas ele é um triângulo retângulo aqui, ó. Se eu calculo, por exemplo, o seno desse ângulo aqui, ó. Melhor, ele calculou o seno desse ângulo φ aqui, ó. Então, o seno de φ, desconsidera isso aqui, ó, o seno desse ângulo φ aqui, ó, quem que é? É o cateto oposto, que é o R, dividido pelo ρ, concorda? Que é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, OPP'. Então, ó, R, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, aqui eu vou tirar que o R, Gabriel Souza chegando, aqui eu vou tirar que o R, ele vale, multiplicando cruzado, né? Rho vezes seno de φ. Eu sei das coordenadas polares e das cartesianas, lá no chão, naquele triângulo que não está em evidência, que o x é R cosseno de θ, beleza? Nesse ângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui que não foi falado, ó. Quem que é o seno desse ângulo? É o y, né? Que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o R, e o cosseno é o x, que é o cateto adjacente, dividido pelo R também, que é a hipotenusa. Então, é as mesmas relações que a gente tinha lá em coordenadas polares e em coordenadas cilíndricas. Então, o que acontece? Se o Z, ó, o Z está quieto aqui, esse aqui está ok, beleza? Eu já tenho o meu Z. Agora, quem que é o X? É R cosseno de θ. Mas o R não deu isso aqui, ó.
Esse aqui é o R, não é? Gabriel Luiz chegando. Bom dia. Ficou claro, gente, por que o X é ρ seno de φ vezes cosseno de θ? Porque o X é R cosseno de θ, não é? O Gabriel aparecendo ali. Se é R cosseno de θ e no lugar do R eu estou trocando por ρ seno de φ, então aqui eu só simplesmente coloquei o R aqui, ó. Esse aqui é o R, tá vendo? Rho seno de φ, eu coloquei aqui. O Y é R seno de θ, então essa parte aqui é o R, tá vendo? Vezes seno de θ. Ficou claro as fórmulas para convertermos de coordenadas cartesianas para esféricas? Ótimo. Além disso, lembra daquela relação que a gente tinha lá em coordenadas cilíndricas, coordenadas polares, onde que x ao quadrado mais y ao quadrado era igual a r ao quadrado? Então, a gente vai expandir isso aqui um pouquinho mais e vamos colocar o z também ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, se você quiser fazer uma continha, você pode fazer, ok? Pega esse x aqui, eleva ao quadrado dos dois lados, pega esse y, eleva ao quadrado, pega esse z, eleva ao quadrado, junta, usa o fato de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, do mesmo ângulo, beleza? Junta o que é cosseno de θ ao quadrado de θ mais seno de θ ao quadrado, pode trocar por 1. Cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, você pode trocar por 1 também. Vocês vão chegar nessa relação, vão simplificar, e isso aí vai sobrar só ρ ao quadrado. Agora, aqui embaixo tem uma explicação geométrica. Derek chegando. Bom dia, Derek. Aqui embaixo tem uma explicação de o que cada elemento significa. Se você pegar, por exemplo, uma esfera de raio C, então, logicamente, você vai ficar com uma equação assim, ó. Não vai? Porque uma esfera, a gente sabe que a equação da esfera é dada por isso aqui, ó. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado. Uma esfera centrada na origem, né? Se ela tem raio C, então significa que isso aqui é sim a equação dessa esfera, não é? Uma esfera de centro na origem e raio C. Mas só que isso aqui a gente sabe que vale ρ ao quadrado. Então, por isso que isso aqui é igual. Então, essa equação aqui, ó, significa uma esfera centrada na origem e raio C. Ok? Como que a gente escreve uma esfera em coordenadas esféricas? Ok, gente? Uma esfera em coordenadas esféricas é simplesmente isso. O que significa θ igual a C? Tá vendo? Ó, se você pegou o ângulo θ exatamente igual a C, você vai ter esse plano aqui, ó. Então, aqui eu tenho a esfera, tá vendo? Essa esfera toda aqui, ó. A equação dela em coordenadas esféricas é assim. θ igual a C significa um semiplano. E φ igual a C significa um cone. Só que aqui temos o quê? Aqui tem possibilidade de esse θ aqui, vocês lembram que ele gira dos 360 graus, né? Então, você vai ter semiplanos em todas as direções possíveis. Só que esse φ aqui, ó, ele vai de 0 a 180, não é? Do polo norte ao polo sul. Então, quando ele chega aqui no chão, digamos, quando ele passa pelo chão, ele vai acontecer o seguinte, ele vai inverter, não vai? Porque se esse φ for exatamente igual a zero, ele está dividindo a parte de cima da parte de baixo. Então, você vai ter dois cones. Se o φ estiver entre 0 e 90, você vai estar do lado de cima aqui ainda. E se ele for maior do que 90 e menor do que 180, você vai ter o cone agora do lado de baixo. Beleza? Então, essas três equações aqui, ó, elas são equações de plano, esfera e de cone utilizando coordenadas esféricas. Tranquilo até aí? Sim? Valdomiro, quando a gente Oi. for calcular a integral tripla, por exemplo, nesse segundo caso do cone, a gente terá que tipo inverter os limites de integração para poder não dar negativo? Ou isso não será necessário? Vai depender da sua função, né? Porque você está integrando, ó, pra você ver, ó, você está integrando uma f de x, y, z, dv sobre um e.
esse E aqui, que é o cone da história. Então, o fato de dar negativo ou positivo vai depender disso aqui, ó, da função, e não da região de integração. Entendi. Beleza? Aqui tem um exemplo como é que a gente faz para migrar de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Então, eu dei um ponto aqui para vocês. Esse ponto aqui pediu para encontrar as cartesianas. Esse ponto ele deu que o ρ vale 2, ele deu que o meu θ vale 45 graus e ele deu que o meu φ vale 60 graus, π sobre 3. E aí, logicamente, eu vou utilizar as fórmulas, tá vendo? O x é ρ seno de φ vezes cosseno de θ. No lugar do φ, eu vou colocar 60 graus. No lugar do θ, eu vou colocar 45. São ângulos conhecidos, são os notáveis, né? Faz a conta, encontra as coordenadas x cartesiana. Da mesma maneira, joga os valores de 60, agora é seno de φ e seno de θ, né? Jogo o φ, jogo o θ aqui, encontro os valores deles, encontro também a coordenada cartesiana do y. E, por fim, o z, que é menorzinho, né? É só ρ vezes cosseno de φ. Então, 2 vezes o cosseno de 60, que é meio, né? Então, deu 1. Então, em coordenadas cartesiana, o meu ponto é isso. Ou seja, significa que esse ponto aqui vale raiz de 3 sobre 2. Esse ponto aqui também vale raiz de 3 sobre 2. E esse ponto aqui vale 1. Ficou claro? Beleza. Agora, a gente vai para a parte que interessa a gente, né? Já que introduzimos coordenadas cartesianas, esféricas, a gente já sabe como é que funciona. Agora, como é que a gente vai fazer para poder calcular integrais triplas sobre um volume que arremete o uso do que a gente chama de cunha esférica, né? Essas cunhas esféricas aqui, elas fazem o mesmo papel daquelas caixas lá no início. Lembra dos paralelepípedos? A gente começou a história de integração tripla. A gente pegava um paralelepípedo, dividia em subcaixinhas pequenininhas, não era? Então, aqui a gente vai ter essas cunhas esféricas. O que são as cunhas? Imagine que você pegou 2 bolas de futebol, faz esse exercício mental aí. 2 bolas de futebol, uma menor, outra maior. Imagine que você colocou elas uma dentro da outra. Concorda que vai sobrar um espaço entre uma bola e outra? Entre a menor e a maior? Conseguiu imaginar? Agora pega 2 planos e corte a bola de futebol fazendo uma fatia, tipo uma fatia de pizza. Conseguiu enxergar o θ funcionando aí? Agora, além disso, pega um pedaço, ou seja, ao invés de pegar os 180 graus, pega, por exemplo, de 30 até 60 graus. Essa é mais difícil de imaginar, né? Que seria o φ. Vocês vão ter uma figura parecida com isso aqui, ó. Ok? Pegou uma bola de futebol com raio menor, a bola de dentro. Pegou uma bola de futebol com raio maior, a bola de fora. Cortou com esse plano aqui e cortou com um plano lá de trás. 2 valores de θ, tá vendo? Os θ aqui variando, ó. Cortou, fatiou com 2 planos. E, além disso, pegou um pedaço aqui, ó, que eu falei para vocês, entre 30 e 60 graus. Judson chegando. Conseguiu imaginar isso aí? Isso aqui é o que a gente chama de uma cunha esférica. Então, esses elementos, aí vocês falam assim, mas e esse tanto de ρi, seno de... Não pode nem falar essa palavra aqui, né? Π vezes K, π sobre índice K, não foi um palavrão. Seno de φ, índice K, beleza? O que é isso? O que significa? Não é de rir, não. Tem que ter cuidado para falar, porque senão fica esquisito. Então, vamos ver o que cada termo significa. Não pode nem... podia ter usado outra letra, né? Sei lá, Fiel, mas o livro usou o K, né? Fazer o quê? Então, primeiro, vamos concentrar aqui de novo. Vamos só... ver o que significa o raio aqui. Ó. O raio está variando entre A e B, tá vendo que é o ρ. O θ está variando entre
alfa e beta, e o φ está variando entre C e D. Observe que aqui, ó, por que eu coloquei isso aqui menor do que 2π? Porque o θ, ele só varia de 0 até 2π, né? Se der mais que uma volta completa, você pode pegar a primeira determinação positiva. Por que eu falei, tá aqui, ó. Aqui, na verdade, não é 2π, não. Aqui é só π, né? O D menos C, ele não precisa ser mais que 180 graus, concorda? Porque ele sai do polo norte, chega no... Chegou, né, Gabriel? Não tem nem graça a piada. O D menos o C aqui, ó, ele Tô rindo só das vai... meninas ali. Como é que é? Eu tô rindo das meninas rindo ali, ó. Ah, tá. Nicole quase trava. Nicole quase trava. Ah, Jesus amado. Tá, onde é que eu estava mesmo? Voltando aqui para definir, eu estava falando a respeito da cunha esférica, beleza? Então, a cunha esférica é dada por esse E aqui, ó. E aí, o que acontece? Eu vou subdividir essa cunha esférica, igual a gente subdividiu a caixa grande lá nas subcaixas. Essas subcunhas esféricas aqui, ó, eu vou chamar elas de EIJK. O que significa o EIJK? Eu vou pegar elas igualmente espaçadas, são, ó, tá vendo? Por meio, eu vou pegar esferas, é como se eu colocasse uma esfera dentro da outra, tá vendo? Com valores de raios diferentes. Vou pegar o quê? Vou fatiar através de planos, né? Lembra que θ igual a C dá um semiplano? E vou pegar esses cones aqui também, ó. Beleza? Então, quando eu faço isso, o que significa esse delta ρ? Delta ρ vai ser exatamente a distância entre duas esferas vizinhas. Quem que vai ser o ρi vezes o delta φ? Então, quando você pega, por exemplo, qualquer segmento qualquer pedaço de arco aqui, ó, segmento de arco, se esse ângulo aqui é θ e esse R e esse raio aqui é R, esse tamanho aqui, esse pedacinho de arco, sempre é dado como sendo o raio vezes o ângulo. Beleza? Lá da trigonometria. Então, o arco, né, o tamanho do arco da circunferência é sempre o raio da circunferência vezes o ângulo central que gerou esse arco, né, esse pedaço de arco. E o que mais que eu tenho? Quais são mais os elementos? Ó, pra você ver, ó. Eu tenho as 3 dimensões. Quem são as 3 dimensões dessa figura? Concorda que uma dimensão é essa aqui? É a distância entre os dois raios, das duas esferas vizinhas. Outro elemento é esse aqui de baixo. Esse elemento aqui, ó, ele vale exatamente o raio. Tá vendo o raio? O raio é isso aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Colocar um verde aqui. Ó, esse aqui é o raio. O raio vale ρi. E qual que é o ângulo? O ângulo é esse aqui, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que qualquer um é o raio vezes o ângulo, não é? Esse pedaço aqui que eu preciso é o R vezes o ângulo. Então, nesse caso aqui é o raio, que é o ρi, vezes o ângulo. Então, eu peguei essa outra dimensão aqui. Eu estou querendo calcular as 3 dimensões para multiplicar as 3, para calcular o volume, beleza? O volume é a multiplicação das 3 dimensões. E o que está faltando? Se eu peguei essa aqui de baixo, se eu peguei essa aqui, então está faltando o quê? Está faltando essa outra dimensão aqui, não tá? Essa aqui, ó. Colocar azul aqui, o Cruzeiro ganhou, né? Agora pode colocar azul aqui, ó. Essa outra dimensão, tá vendo? Não vai cair a conexão, o Cruzeiro ganhou, né? Então, essa outra dimensão aqui é essa mesma dimensão aqui do chão, concorda? E como é que eu calculo esse pedaço aqui? Não é o raio vezes o ângulo? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui? É o raio vezes o ângulo, né? O raio aqui continua sendo ρi, não continua? E o ângulo agora mudou para delta θ. Beleza? Então, para você ver, ó, mudou para delta θ, então RI vezes delta θ. Mas só que o RI, vocês lembram que o R lá era ρ seno de φ? Lá no início? Aqui, ó. Lembram?
Então, aquele RI lá eu vou trocar por quem? Por ρi vezes seno. Seno de quem? Opa. Seno do palavrão, né? Beleza? Então, eu vou trocar o RI, eu vou trocar por seno de φ vezes índice K aqui, ó. Φ índice K, beleza? Então, aqui eu peguei o outro arco de circunferência. Agora, a gente já temos os 3 elementos, a gente vai multiplicar todo mundo. Então, quando eu multiplico todo mundo, dá para você ver, ó, ficou esse camarada aqui, vezes esse. As 3 dimensões da cunha esférica. Então, aqui eu coloquei esse e esse aqui do lado de fora, tá vendo? E aqui sobrou o quê? Um ρi aqui, sobrou um ρi ao quadrado, seno de π índice K. Ficou claro como é que a gente calcula o volume da cunha esférica? Multiplicando as 3 dimensões? Beleza. Aqui, o que o livro faz? O livro dá uma enfeitada aqui, usando o teorema do valor médio, para fazer uma aproximação melhor. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um ponto amostral. Esse ponto amostral, que ele está chamando da média aqui, por exemplo, ao invés de pegar um ponto em algum canto daquela cunha esférica, você pode pegar, por exemplo, um ponto lá no centro dele, que seria o quê? Seria a média dos raios das esferas. Imagine que você pegou, por exemplo, uma esfera de raio 1 e uma esfera de raio 2. Pegou o ângulo, o φ, entre 30 e 60, e pegou o θ entre 10 e 20. O que você vai fazer agora? Você vai pegar o valor de θ como sendo 15, que é a metade entre 10 e 20. Você vai pegar, eu falei 30 e 60, né? Pega 45 para ser o valor do φ, que está no meio, e pega 1,5, que é entre 1 e 2. Então, você vai ter o quê? Vai ter um ponto amostral. Esse ponto amostral, ele vai te aproximar melhor o valor do seu volume, né? Porque esse aqui é uma aproximação do volume que você está calculando. Então, indo para coordenadas esféricas, o que vai acontecer? Então, eu tenho uma integral desse tipo aqui. Isso aqui eu vou transformar numa soma tripla de Riemann, tá vendo? Vou pegar a função, calcular no ponto amostral, vezes o volume. Então, esse dV aqui, ele se transforma nesse volume aqui. Esse volume aqui a gente viu que pode ser calculado dessa maneira aqui, ó. Ok? No lugar do x, eu troco pelo valor da coordenada esférica do x, que é ρ, seno de φ vezes cosseno de θ. No lugar do y, eu troco também ρ, seno de φ, seno de θ. E no lugar do z, ρ, seno de φ. Beleza? Faço esse i, j e k variar, tá vendo? Até L, M, N, e depois faço L, M, N e ir para mais infinito. Quando eu faço isso, a gente tem uma soma de Riemann para essa função f grande. Quem que é a função f grande? É a função f pequena aplicada no x, y, z, só que agora tem um pedaço aqui, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui, ele advém exatamente da variação do volume. Ok? E, finalmente, a gente chega na fórmula para a integração tripla em coordenada esférica, tá vendo? Aqui, a minha integral de fora é o φ varia entre C e D, poderia ser 30 e 60 graus, por exemplo, indo do polo norte ao polo sul. Esse θ aqui varia de alfa até beta, que poderia ser de 10 a 50 graus, por exemplo, pegando uma área ali no chão, varrendo o chão. Sempre o θ, você olha como sendo o equador, por mais que o pessoal da física use o contrário, né? O θ, para matemática, o θ e o φ, não sei se vocês já viram em física, eles usam o θ e o φ trocado, entendeu? Eles usam o θ para ser do polo norte ao polo sul e usam o φ para fazer de 0 a 360. Dos livros de física, geralmente, eles usam assim. E aqui, por último, eu tenho a variação do ρ, que é o raio da esfera. Observe que essa parte que aparece aqui, ó, é exatamente aquele termo do dV, né, que a gente precisa calcular e ele aparece. Ok? Aqui está o x, aqui está o y, aqui está o z. Ok? Aqui x, y e z. A variação... Jacobiano? Isso, jacobiano. A gente vai dar um nome para ele mais na próxima sessão. Quando a gente chegar lá na 15. Essa aqui acho que é a 15.9, se não me engano.
na 15.10, que é a próxima, a gente vai dar um nome de cepa jacobiana, onde a gente vai falar de mudanças de coordenadas mais genéricas, onde a gente vai usar transformação linear para poder falar a respeito disso, e coordenadas esféricas é um caso particular da mudança de variáveis, entendeu? Então, a gente vai dar um nome para isso aqui de jacobiana, aí a gente vai ter elementos de álgebra linear para calcular já o produto vetorial, esse tipo de coisa. Só que eu não vou adiantar aqui para vocês, senão perde a graça lá na frente, né? Mas mais na frente a gente vai chamar isso aqui de jacobiano mesmo. Já que você citou, né? É isso mesmo, Vitor. Aqui está o ρ variando de A até B, né? O θ variando de alfa até beta e o φ variando de C até D. Então, para poder utilizar isso, a gente utilizou exatamente isso aqui, ó. É a mesma figura lá de cima, só que menos despoluída, né? Aqui a gente não tem os índices mais, tá vendo? Tirou os índices aqui, né? Graças a Deus tirou esse índice. Então, aqui nós temos já a figura mais despoluída mesmo. Então, aqui a gente já consegue ver as dimensões aqui, ó. Tá vendo? Esse d-ρ aqui é a variação do raio. Esse camarada aqui é exatamente esse valor, tá vendo? Porque é o raio vezes o ângulo, tá vendo? Que é o dφ. Essa outra dimensão aqui, ó, que é exatamente essa dimensão aqui do chão, é o raio vezes o ângulo, né? E o ângulo aqui, no caso, é o θ, tá vendo? Então, mas só que acontece, esse aqui é o R, né? Que a gente viu lá em cima. Na verdade, é R de θ, né? É o raio vezes o ângulo. Mas só que o raio a gente está trocando por ρ seno de φ. Então, é a mesma coisa. Então, meu elemento de área, de volume, para coordenadas esféricas, é dado por isso. Ok? De teoria de coordenadas esféricas é isso. Agora, vamos ver como é que funciona isso no exemplo, né? Que Nicole falou que não tinha entendido direito o exemplo. Vamos dar uma olhada aqui. Utilize coordenadas esféricas para determinar o volume do sólido. Esse sorvete aqui é por conta minha, viu? No livro não tinha sorvete, não. É porque quando eu olhei a figura, não sei se eu estava com fome, o que foi na hora, estava com vontade de tomar. Eu falei, esse negócio parece sorvete. Então, ele fica acima desse cone tradicional. Esse cone tradicional aqui é o que faz 45 graus com o plano XY, beleza? E ele está abaixo dessa esfera. Observe que essa esfera aqui ela não está centrada na origem, né? Por que não está centrada na origem? Porque se você completar o quadrado aqui, ó, ficaria z menos 1 ao quadrado igual a 1, né? Porque o quadrado do primeiro aqui, meio, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar o menos z, que passou para o outro lado, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é um quarto. Então, eu teria que colocar um quarto lá de cá para compensar, né? Beleza? Então, a esfera que não está centrada na origem. Ela está centrada no ponto... Aqui, ó. 0, meio. Ok? 0, 0, meio. Então, a figura é essa aqui, tá vendo? Não sei se parece um sorvete. Eu vi, parecia um sorvete, né? Mas... então, eu tenho a esfera. Então, eu quero... Esse aqui é o meu sólido de integração, tá vendo? E aqui, como pediu para determinar o volume. Então, para determinar o volume, é calcular o volume do sorvete mesmo. Então, aqui nesse caso aqui, eu vou ter... A gente viu que para ter volume, a gente utiliza essa fórmula aqui, não é? Quando a função f de x, y, z vale exatamente 1, a gente tinha uma interpretação geométrica de que a integral tripla também coincidia com o volume, né? Assim como a integral dupla de 1 dA acontece que coincide com a área. Então, a gente vai fazer essa conta aqui, ó. Ah, tá. Agora, como que eu vou achar as variações, né, do ρ? Observe que o ρ, ele varia desde o 0 até bater na superfície da esfera, né, lá em cima. Então, o ρ vai aqui até aqui. Aqui é 45 graus, por causa desse ângulo aqui, ó. A gente vai descobrir por que é 45 graus, não preocupe com isso ainda, né? Eu não preciso conhecer a equação genérica do plano para saber. Se eu conheço isso aqui, ó, eu já vou direto e falo que é 45. Mas se eu não conhecer, não tem problema. A gente vai ver como é que encontra o 45. E o θ aqui no chão, para poder fazer o sorvete inteiro, eu preciso de 0 a 180. Ou de 0 a 360, concorda? Para poder fazer o sorvete todo.
Então, o mais tranquilo aqui é o θ. O ρ, ele não é muito tranquilo, porque ele não vai variar continuamente, o ρ, concorda? Porque, tá vendo que ele vai crescendo? Ó, você vê, esse raio aqui, ó, bem aqui no início, ele é menor do que esse raio aqui. Esse aqui é o maior de todos, tá vendo? Esse aqui é o maior de todos. Exatamente quando o θ for... Quando o θ não, quando o φ ser zero, né? Bem no eixo do sorvete, bem no centro do sorvete. Então, eu vou ter o maior raio de todos. Ele vai bater exatamente no ponto 001. E depois ele vai diminuindo. Então, ele vai variar de acordo com esse ângulo aqui, concorda? Tá, a equação da esfera em coordenada esférica é dada. Ó, lembra? A equação da esfera é isso aqui, ó. Isso aqui é igual a ρ ao quadrado, não é? Mas quem que é o z? Concorda que o z... Seno não, né? Cosseno. Não era assim? O z? Em coordenadas esféricas? Então, daqui a gente descobre o quê? Que o ρ é igual a cosseno de φ. Então, observe, ele varia desde o zero aqui, ó, do chão, até bater no cosseno de φ. Ficou tranquilo isso aqui pro ρ? Sim ou não, gente? Observe, ó. Imagine quando esse φ aqui, ó, esse φ aqui, se ele tiver, por exemplo, fazendo 90 graus aqui, ó. 90 graus não, quando ele tiver, quando ele for 90 graus aqui, ele concorda que ele vai ser zero? O φ é como se ele saísse daqui e batesse aqui, né? Então, quando ele é zero, o cosseno de zero vale quanto? 1, né? Tá vendo que o ρ vale exatamente 1, que seria o maior raio possível? Exatamente quando o φ for zero? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Então, essa primeira parte aqui, ó, Vitor falou que sim. Eu descubro que o ρ é igual a... Cancelou aqui, né? Descobri que o ρ é cosseno de φ. Agora, o que acontece? A equação do cone. A equação do cone é essa aqui, ó. Z igual a raiz quadrada, né? No lugar do Z, você troca por ρ cosseno de φ. Isso aqui é x ao quadrado, isso aqui é y ao quadrado. Aqui, o que dá para fazer? Dá para colocar, por exemplo, ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ em evidência, tá vendo? Essa parte aqui é igual, não é? Quando você coloca em evidência isso aqui, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né? De θ. Só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ vai dar 1. Então, sobrou só raiz quadrada de ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Como é raiz quadrada, né? E esse caso aqui é positivo, então pode sair para fora, ficou só isso. Então, eu cheguei à conclusão que ρ cosseno de φ é igual a ρ seno de φ. Então, eu posso cancelar o ρ. Qual ângulo φ que o seno é igual ao cosseno? 45. Beleza? Então, se você não souber que a equação do cone era 45 graus, que ele fazia em relação ao plano, não tem problema, né? Você descobre esses 45 graus aqui. Então, aqui eu tenho a minha região, tá vendo? O θ variando de 0 a 2π para poder fazer o sorvete todo. O φ variando de 0 a 45. Beleza? E o ρ variando de 0 até cosseno. Agora é só fazer a conta, né? Integral de 1, né? O volume é a integral de 1. Essa aqui é a variação do θ, que é de fora. Essa aqui é a variação do φ. Essa aqui é a variação do ρ. Então, você está integrando primeiro em ρ. Então, o seno de φ é constante. Então, conserva o seno de φ. Observe que essa integral aqui, você pode resolver ela. Por quê? Porque os limites de integração aqui de φ não dependem de θ. Então, você pode colocar esse 2π aqui quietinho. Conserva essa integral aqui. A primitiva aqui, ρ ao cubo sobre 3. Substitui cosseno no lugar do ρ, tá vendo? Então, ficou cosseno ao cubo. Esse 3 pode sair para fora, né? Da integral. Seno de φ conservei. Cosseno ao cubo. Substituindo zero aqui vai zerar, né? Que é a outra parte. Então, aqui dá para fazer substituição. A primitiva disso aqui é menos cosseno à quarta sobre 4. Por quê? Porque quando você pega e deriva, o 4 vai cair, vai cancelar com esse. Vai sobrar um 3.
E a derivada da de dentro, a derivada de menos cosseno é seno positivo que eu tinha aqui, ó. Beleza? Variando de 0 a 45. Então, esse menos aqui pode sair para fora. Esse 4 aqui pode cancelar com esse 2. Ainda sobrou um 2 aqui embaixo. 2 vezes 3 deu 6. Substitui 45 no lugar aqui do φ. Depois substitui 0. O menos eu tirei para fora já, ok? Então, aqui ficou menos π sobre 6, que multiplica. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Elevado à quarta menos 1. Aqui é 1 elevado à quarta, né? Cosseno. Aqui tem um 4 aqui, mas não vai fazer muita diferença, não. 1 elevado à quarta. Então, isso aqui vai dar quem? Menos π sobre 6, que multiplica. Isso aqui é raiz de 2 elevado à quarta, é como se fosse raiz de 16, concorda? Porque esse 4 ele pode vir aqui para dentro. Na verdade, é 2 elevado a meio elevado a 4, né? Não é assim? Então, 4 vezes 2, 4 vezes 2, ó. 4 vezes meio dá 2, 2 ao quadrado, 4. Então, 4 dividido por 16, né? Porque 2 à quarta aqui dá 16 no denominador, menos 1. Então, aqui eu vou chamar de 16 sobre 16, fazer melhor a conta. Aqui vai ficar menos 12 com esse menos aqui, então vai dar 12 positivo. E aqui vai ficar quem? 16 vezes 6. Que dá para simplificar esse camarada com esse aqui, dá quanto? Sobra um 2 em cima, né? Cancela esse com esse, deu π sobre 8. Ficou claro, Nicole? Beleza. Bom, por hoje é isso, gente. Ah, tá. Tem ainda uma interpretação aqui do que aconteceu no exemplo, né? Uma interpretação geométrica. Ó, então, como eu falei para vocês, ó, para você ver o raio, o que está acontecendo. O ρ, ele vai daqui até bater lá na cobertura do sorvete, beleza? Até lá em cima. Até chegar lá em cima. Aí, se o θ varia de 0 até cosseno, as outras coordenadas, elas ficam como sendo constantes. Se quando puder, dar uma ideia de como resolver a 29 da... 29, beleza, 29 dá 11,9. Vocês podem ver que eu não estou resolvendo muitas questões agora, porque eu estou com muita coisa para corrigir, né, de prova e listas e diário de bordo. Aí eu não estou fazendo questões porque não estou sem tempo mesmo. Mas eu vou dar uma olhada, José Igor, e te retorno, pelo menos, talvez eu mando para vocês a ideia, não a resolução, mas pelo menos a ideia da figura, de como que está a variação. 29 dá 11,9. Eu vou olhar para você. Agora, aqui, ó, a variação do φ, ó. O φ, ele foi de 0 até 45, não foi? Então, o que acontece? O φ varia de 0 a 45, então eu vou considerar o θ constante. Nesse caso aqui, a gente chegou a resolver essa integral de θ juntamente com a de φ. Por quê? Porque uma coisa não depende da outra, tá vendo? Porque a variação do φ aqui não dependeu do θ. Por isso que a gente resolveu a integral de θ também. E por último, para poder pegar o sorvete inteiro, a gente faz o θ variando de 0 a 2π. Ô, Valdomiro. Oi, Daniel. Essas figuras necessariamente tem que estar na origem ou pode estar no espaço? Elas podem estar... O sistema de... 15,9, não? Ele falou quanto? 11,9? Deve ser 15,9. 11,9 é representação de funções por série de potência, né? Lá atrás. Beleza. Igual você está perguntando, Daniel, se não tiver na origem, o sistema de coordenadas sempre pode ser transladado para qualquer lugar do espaço que você... Imagine que esse cone, se eu não estivesse na origem, ela estivesse no ponto, sei lá, 1, de coordenadas 1 para x, 1 para y, 1 para z. Você poderia pegar seu sistema de coordenadas e levar para lá, entendeu?
Então, sempre é possível. Se o cone estiver em qualquer outro lugar do espaço, que não seja a origem, você pode pegar a origem e trasladar para onde ele está, o seu ponto do cone, né, o seu vértice, está inserido. Ok? Alguma dúvida, gente? Da aula de hoje? Valdomiro, não seria mais fácil nesse problema eu ter fragmentado a figura em duas, resolvido com duas integrais triplas, tipo um cone e a metade de uma esfera? A metade de uma esfera? Deixa eu ver. Poderia, para achar o volume. Nesse caso aqui, pediu para achar o volume, se você dividir isso aqui em 2 pedaços, igual você está falando, não tem problema nenhum. Pode fazer, o resultado vai dar o mesmo. E aí, se você quiser fazer, basta você encontrar esse aqui geralmente não, ele vai estar na altura meio, né? Que a gente encontrou esse ponto aqui, ó. Então, se a altura é meio, você sabe que o volume do cone é o quê? É 1/3 da área da base vezes a altura, né? E o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. É isso, né? 4/3 de πr ao cubo, acredito que isso. Aí o que acontece? Se você pega e faz essa conta aqui, ó, 1/3 de π. Nesse caso aqui, quem é o R do cone, né? Tem que encontrar quem que é o R do cone aqui, ó, a área da base. Quando você pega isso aqui, essa esfera aqui, ela tem raio meio, né? Isso, ela tem raio meio. Então, raio é meio, concorda? Esse aqui é meio. Ok? Isso aqui, ó. Se fosse meio ao quadrado, que a gente teve que colocar para compensar. Então, vezes raio ao quadrado, 1/4, vezes a altura. A altura aqui também é meio, né? Porque esse tamanho aqui foi meio, que foi o centro da esfera. Essa esfera aqui, ela tem raio 1, beleza? Então, a metade aqui é meio. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar π sobre 3 vezes 4, 12, 24. Esse aqui vai dar quanto? 4/3 de π vezes 1/8, né? R ao cubo, meio ao cubo, 1/8. Então, aqui vai dar quanto? Esse aqui pode cancelar com esse. Aqui sobrou π sobre 6, né? Porque aqui sobrou, dividiu por 4, sobrou um 2 aqui ainda, né? 2 vezes 3, 6. Então, quando você pega isso aqui, então vai dar quanto? Multiplica por 4, né? Multiplica por 4 aqui, vai dar π mais 4π dividido por 24. Multiplica por 4 aqui e aqui, 4. Deu 5π. 5? Fiz alguma conta errada, né? 5π sobre 24. 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Tá certo. 4/3 de πr ao cubo. O volume da esfera não deveria ser a metade? Exatamente. Deveria ser a metade. O volume da esfera deveria ser a metade. Então, aqui é sobre 12, né? Obrigado, Iago. Aqui é sobre 12. Nada. Então, o volume da esfera é π sobre 12. Agora, você tem que somar, na verdade, π sobre 12 mais π sobre 24. Tira o mínimo aqui, né? Dá 24. 24 dá 2π mais π. Então, dá 3π sobre 24. Que é a mesma coisa que π sobre 8, né? Ok? Utilizamos uma bomba para matar uma ameba, né? Uma bomba atômica para matar uma ameba. Não precisava de integral tripla, né? Mas tudo bem. É só... pode ser que nem sempre a gente conheça essas fórmulas aqui, né? Da geometria euclidiana. Então, e outra.
Nesse caso aqui era o volume, né? Agora, se fosse uma integral tripla de outra coisa aqui diferente, né? De 1, aí já não teria como utilizar a geometria euclidiana nesse caso. Ok, gente? Ok, então, bom dia para todo mundo, bom restante de dia. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!